Qual é o pior pecado segundo a Bíblia? Olá, eu me chamo Lucas Mateus, esse é o canal do Submarino Bíblico. Aqui nós damos um mergulho pelo texto bíblico toda semana. Se você não quer perder nenhum conteúdo, eu já te convido a clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as notificações. E já clica no botão de gostei para que esse vídeo possa ser entregue mais vezes para você e para outras pessoas também. Mas comenta aqui, o que você pensa sobre esse assunto? Qual que é o pior pecado para Deus? Nós estamos continuando a nossa série sobre o livro de Oséias e agora nós estamos entrando no capítulo 5 do livro de Oséias. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Deus convidou o profeta Oséias a se casar com Gomer, que era uma prostituta, e a lidar com os constantes adultérios de Gomer. E o intuito de Deus era fazer com que a nação de Israel enxergasse como Deus se sente no seu relacionamento com o povo, já que, para o texto bíblico, é como se o povo ou a igreja fosse a esposa ou a noiva de Cristo, a noiva de Deus. E agora Oséias vai interpretar Deus nesse teatro e Gomer vai interpretar o povo, mostrando todos os seus pecados, enquanto Oséias vai demonstrar como Deus é misericordioso, é compassivo, mesmo diante de um povo que insiste em se rebelar contra o Senhor. Mas nós vemos também, ao longo do texto bíblico, que Deus manifesta ciúme, que Deus manifesta ira e às vezes até alguns sentimentos infantis, como nós vimos no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo sobre o capítulo 4, eu te convido a achar aqui em cima, em algum card, o link para você assistir esse vídeo e entender um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando aqui. Mas no capítulo 5, nós vemos Deus demonstrar um pouco mais dos seus sentimentos, e o texto bíblico é super interessante sobre esse aspecto, porque normalmente na nossa cultura, demonstrar sentimentos é geralmente um sinal de fraqueza. Porém, Deus faz isso constantemente, e se você acredita em Deus e que Ele é onisciente, onipotente, duvido que você acredite que Ele seja fraco. Portanto, demonstrar sentimentos é uma coisa, inclusive, divina, é um atributo, inclusive, celeste, de Deus. E no capítulo 5, Deus começa dizendo assim, no verso 1, ouçam isso, sacerdotes, atenção israelitas, escute a família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Deus agora faz uma lista de pessoas ou grupo de pessoas que Deus profere uma sentença contra. E Deus diz assim que eles funcionam como uma armadilha. A palavra hebraica aqui para armadilha é a mesma para capturar pássaros. E a ideia é que esses pássaros são algo frágil e que servem também de sustento para aqueles que o capturam. Então, de certa forma, tanto os sacerdotes, quanto Israel, quanto a família real, têm usado de artimanhas para fazer com que alguém que é mais fraco que ele possa servir de sustento. E essa sentença, então, está sendo contra esses três grupos: contra os sacerdotes, contra Israel e contra a família real. Isso é extremamente curioso de pensar, porque quando nós trazemos para os nossos dias, nós vemos que existem grupos de pessoas que, obviamente, no nosso país não existe família real, mas nós poderíamos dizer que são pessoas mais abastadas, e os sacerdotes, que representariam os líderes religiosos. E essa sentença está sendo contra eles, no sentido de que eles estão subvertendo o povo, eles estão fazendo com que o povo trabalhe em demasia para que eles tenham sustento, que eles tenham lucro, e Deus está condenando eles veementemente. Deus está dizendo para eles que essa sentença que ele vai proferir é justamente contra eles. E Deus vai continuar dizendo lá no verso 3, por exemplo, assim: eu conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim.
Efraim, agora você se lançou à prostituição e Israel se corrompeu. E mais um grupo que aparece, no caso é Efraim. E Deus está dizendo assim, eu conheço Efraim, eu sei quem ele é. E se você se lembra do último vídeo, lá no capítulo 4, uma das palavras centrais para entender o que acontece no capítulo 4 é justamente a palavra conhecimento, que é do hebraico yadá, que nós vimos, que tem a ver com intimidade, como por exemplo quando Adão conheceu Eva e teve o seu primeiro filho, Caim. Então essa ideia de conhecer é uma ideia de desfrutar da intimidade, de saber no íntimo, pela prática, quem é o outro. E não somente teorizar, não somente saber por ter lido ou saber as teorias. E Deus está dizendo assim, olha, vocês não me conhecem no capítulo 4, né, já que o povo perece por falta de conhecimento, mas eu conheço vocês. E não tem como esconder quem você é de Deus. E isso é extremamente curioso quando nós pensamos do ponto de vista religioso, porque muitas vezes parece que nós usamos a religião para esconder quem nós somos, para esconder os nossos pecados, para que as pessoas pensem que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas direitas, que nós somos cidadãos de bem. Mas a verdade é que nós até podemos esconder quem nós somos das pessoas, mas jamais poderemos esconder quem nós somos de Deus. Deus sabe exatamente quem nós somos. Deus conhece todos os nossos pecados mais profundos. E o verso 4 traz o que para nós, ou para o texto bíblico, junto com o verso 5, qual seria o pior pecado de acordo com o texto bíblico. As suas ações, no verso 4, não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. E agora, Deus está dizendo assim, no capítulo 5 de Oséias, no verso 4 e no verso 5, que eles não conseguem nem sequer reconhecer a Deus. E que a arrogância deles testifica, ou seja, dentro de um julgamento, a arrogância deles é testemunha contra eles. Deixa eu te perguntar, se por um acaso Jesus encarnasse novamente, você o reconheceria? Você andaria com ele? Você abriria a mão de tudo que você é para estar junto com o Mestre? Ou você o acusaria de heresia? Você o acusaria de apoiar classes que você não gostaria que fossem apoiadas? A verdade é que muito provavelmente Jesus mostraria para nós os nossos erros, e isso nos faria afastar ainda mais dele. E é por isso que esses homens estão sendo acusados do pior pecado de todos, de não conseguir sequer reconhecer a Deus, de arrogância. Se nós avançarmos no texto bíblico e irmos lá para o livro de Mateus no capítulo 5, nós vamos ver Jesus dizendo assim que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. A humildade é o exato oposto da arrogância. E essa arrogância aqui no texto hebraico é a exaltação própria, é achar que é suficiente. Enquanto que a humildade é reconhecer que precisa de ajuda. E eu preciso te dizer que se você quer entrar no céu, você não vai conseguir fazer isso com as próprias forças. É somente reconhecendo que você precisa de um Salvador, que você precisa de ajuda, que Deus vai abrir as portas do céu para você. Portanto, a humildade é a característica mais importante dentro do cristianismo. O próprio Cristo vai dizer isso quando ele fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Enquanto que a arrogância é o pior pecado aos olhos do texto bíblico. Mas Deus continua dizendo, lá no verso 6, assim, quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos, eles não o encontrarão, porque Deus se afastou deles. Se nós vimos no último capítulo que o afastamento ele acontece da nossa parte, que Deus permanece no mesmo lugar, e que na verdade quando nós pecamos é nós que nos afastamos de Deus, agora Deus está dizendo exatamente o contrário. Deus está dizendo assim que Ele está se afastando do povo, e Ele está fazendo isso propositalmente.
E ao longo do texto, no verso 7 em diante, Deus vai explicar o porquê. Por exemplo, lá no verso 13, ou melhor, no verso 11, que diz assim: Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Eu sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade, no verso 13, e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condição de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Deus agora está dizendo que Efraim, que o povo de Judá, eles vão ser esmagados pelo juízo e que Deus vai servir como uma traça. Ou seja, Deus mesmo vai corroer os tesouros de Efraim e de Judá, porque eles se voltaram para os ídolos, e quando eles reconheceram que precisavam de ajuda, eles pediram ajuda para a pessoa errada. Eles não se voltaram para Deus. E eu pergunto para você, se você reconheceu que você está precisando de ajuda, para quem você tem pedido essa ajuda? Você tem recorrido a Deus, à oração, ao texto bíblico, ou você tem recorrido a qualquer outra fonte de ajuda que não o Senhor? Deus está disposto a ajudá-lo, Deus está disponível para apoiá-lo naquilo que você precisa e naquilo que Deus reconhece que é a sua necessidade, mas você precisa pedir ajuda ao Senhor, você precisa orar, você precisa abrir o seu coração. No verso 14 e no verso 15, Deus diz assim: pois eu serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Os versos finais do capítulo 5 de Oséias dizem para nós que Deus tem o desejo de que nós reconheçamos a nossa culpa, que nós reconheçamos quem nós somos, as nossas falhas, e que nós busquemos por Ele. Deus tem o desejo que nós olhemos para dentro de nós, que nós façamos um exame do nosso próprio coração, e eu faço esse convite para você. Você sabe naquilo que você precisa mudar, você sabe o que existe dentro de você. Você precisa reconhecer que a culpa dos seus erros, que a culpa das coisas que acontecem contigo é mais sua do que de qualquer outra pessoa. E você precisa, junto ao Senhor, reconhecer as suas falhas, para que você possa encontrar a face de Deus. E Deus vai dizer que Ele vai permitir que essas coisas aconteçam para que você o busque ansiosamente. É interessante pensar que Deus, no mesmo capítulo, diz que Ele vai se afastar do povo, e no final do capítulo Ele termina dizendo que o povo vai buscar ansiosamente por Ele. Nós nos perguntamos por que Deus permite tantas e tantas coisas ruins nos acontecerem, mas a grande verdade é que o desejo de Deus é que nós nos aproximemos dele, é que nós estejamos junto com Ele e reconheçamos Ele como nosso Deus, como nosso Salvador. Esse é o desejo de Deus para você. Mas e aí? Comenta aqui embaixo. Você já sabia disso? Você já tinha pensado um pouco sobre isso? Deixe seu pedido de oração aqui também para que a gente possa estar orando junto. E não se esquece, curte aqui esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse.